forte é o nosso Deus. Mas, irmãos, vamos lá. Quero convidá-los a abrir em Jeremias, capítulo de número 46. E eu praticamente vou estar encerrando hoje a fala sobre o livro de Jeremias, né? Nós vamos estar fechando hoje essas falas. Deixa eu organizar aqui as minhas anotações. Caiu no chão aqui. Ok, certinho. E a partir de domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós estaremos falando sobre o tema geral da igreja. Toda essa condição de pandemia mudou todo um cenário de agenda das nossas atividades, mas eu não perco o foco daquilo que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja. Então, a partir de domingo que vem, nós vamos estar falando sobre isso, ainda que agora no mês de maio, né, 5 meses, mas a gente vai estar alinhando aí com o que Deus tem colocado no nosso coração para ministrar sobre a vida da igreja. Então, Jeremias capítulo 46, eu vou ler apenas o verso 1 e vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, se não for a Bíblia, aí o seu celular, né, e vá acompanhando com o dedo aí, fazendo as mudanças necessárias dos textos que nós estaremos fazendo menção, tá? Vamos ler junto? 46:1. 46:1. Vamos lá? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Quero que você memorize aí a palavra contra as nações. Palavra do Senhor a Jeremias contra as nações. Contrário, ante, né? Oposição. Então é Deus que está dizendo que está se opondo às nações. E para que você entenda sinteticamente aqui o que Deus colocou, para que nós pudéssemos estudar nessa manhã, começamos a pensar quais são os nossos inimigos espirituais. Quais são os seus inimigos espirituais e quais são os seus inimigos reais. Os inimigos reais, na verdade, eles só são inimigos porque por trás tem uma questão espiritual avessa a Deus, né? Nós temos, de maneira bem simples, a descrição de que temos grandes inimigos: a carne, o mundo e Satanás. A nossa carne, algo interno, uma herança pecaminosa que você luta com ela todo dia, e a Bíblia fala que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, a nossa natureza carnal. E essa carne só vai ser mortificada por meio da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, através da conversão, e que vai fazer com que a gente tenha força para lutar contra o pecado. Então é o nosso inimigo interno. Aí você tem o mundo, aí a Bíblia fala do mundo como um sistema pecaminoso caído, né? O mundo que jaz no maligno, que está morto no maligno. E você tem Satanás. A palavra Satanás significa o quê? Opositor, né? Opositor, aquele que se opõe a quem? A Deus. E o maior inimigo de Deus é Satanás. E automaticamente, se você foi chamado a andar na luz, e a Bíblia fala que Deus é luz, que Jesus é luz, que o Espírito Santo traz para nós a natureza de Deus para com a nossa vida. Se você tem essa luz de Deus sobre a sua vida, se você tem a luz de Cristo, a luz da palavra sobre você, há algo que vai se opor à luz. E o que se opõe à luz é o quê? É as trevas. Então, nós temos que entender, irmãos, que por mais que a gente tenha dificuldade de entender a dimensão dessa luta espiritual, nós estamos sempre travando lutas espirituais o tempo todo. No contexto do Velho Testamento, essas lutas espirituais também aconteciam. E essas lutas espirituais, elas eram prefiguradas ao fato de que Israel era o povo eleito de Deus, o povo que Deus chamou para a sua comunhão, e as nações em torno de Israel eram nações que se opunham a Deus. E automaticamente, ao se oporem-se a Deus, elas se opunham à nação de Israel. Israel tinha a sua parcela de culpa, mas também eles eram muito oprimidos, assediados e seduzidos pelas nações pagãs.
Se você tem acompanhado as pregações ao longo desses quase 2 meses que eu estou falando sobre o livro de Jeremias, fazer uma brincadeira aqui. Ontem o Alonso estava lá em Congonhas, aí tirou uma foto lá do profeta Jeremias, mandou para mim: pastor, aqui você está falando tanto de Jeremias que eu estou mandando a foto para você, né? Porque Aleijadinho, né, que fez lá a obra dos profetas, né? Dentre isso, quer dizer, então já está na cabeça da igreja. O pastor tem 2 meses que está falando sobre Jeremias. Mas o que está acontecendo num contexto de Judá, Jerusalém, e bem como a nação de Israel, que estava sendo seduzida e oprimida ao mesmo tempo para andar segundo as outras nações pagãs, que eram inimigos espirituais de Deus e, consequentemente, inimigos espirituais de quem? De Israel. Então, Israel tinha a sua parcela de culpa, como você e eu temos a nossa parcela de culpa quando nós caímos no pecado e tentamos justificar. Não, eu pequei porque o outro me fez pecar. Opa, cada um é tentado pela sua própria, quando ela o atrai e o seduz. Então não adianta pôr a culpa no outro, mas o outro também tem uma responsabilidade. Esse texto aqui, o verso único que eu li aqui, ele vai retratar exatamente isso. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta contra essas nações. E o que está acontecendo aqui? Então, certamente, você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? O fato, irmãos, é que quem foi agredido o tempo todo aqui foi o próprio Deus. O próprio Deus, que é agredido pelas nações, que é ultrajado pelas nações, que é debochado pelas nações e que também é esquecido pelo seu próprio povo. E aí Deus, quando não tem confissão de pecado, quando não tem a consciência do arrependimento, Deus não esquece. E aí, quando você tem o conceito de iniquidade, iniquidade é pecado sobre pecado. Você vê que as escrituras usam a expressão pecado, transgressão e iniquidade. Digamos que iniquidade é um pecado, é juro sobre juro, é pecado sobre pecado. E Deus está agora o quê? Tendo que tratar desses pecados não confessados das nações e bem como de Israel. E o fato de Deus fazer isso, Deus está fazendo isso de maneira que o seu juízo e a sua justiça estão sendo estabelecidos. Isso torna mais claro para nós o fato de que Deus vai tratar tanto do ímpio quanto de quem? Do justo. Quanto de Israel, que era o seu povo, quanto as nações pagãs. Irmãos, desde os dias de Abraão, algumas nações se destacaram como opositoras dos valores hebreus antes de Israel tomar posse de Canaã, a terra prometida, antes da formação da nação de Israel, trazendo para Israel grandes problemas, grandes consequências pecaminosas. Antes da ocupação de Canaã, essas nações eram inimigos ferozes de guerra de Israel, ou do povo hebreu. Depois que Davi reuniu as 12 tribos, elas se tornaram nações sedutoras, que estavam seduzindo para afastar o povo do seu Deus. Primeiramente, nós temos essas nações como inimigas e depois, sutilmente, elas passam a agir de maneira a seduzir para levar Israel à idolatria, assimilação cultural de valores que Deus não aprovava, alterando a identidade do povo de Deus como nação santa, separada para o próprio Deus. E aí então nós temos que destacar, irmãos, que apesar dos erros e percalços da nação de Israel, Deus havia escolhido aquele povo como propriedade exclusiva dele. Nós tivemos aqui um momento de oração, de confissão. E o Patrick nos representou aqui orando, pedindo que Deus perdoasse os nossos pecados. Nós hoje somos essa nação santa, que apesar de sermos redimidos, não deixamos de quê? De pecar. Nós pecamos, nós erramos. Nós erramos todos os dias, o tempo todo. O ideal seria que não errássemos, que não pecássemos, que não transgredíssemos. Só que, naquele contexto, Israel
sabia que quebrava a lei do Senhor, mas sabia também que esse Deus assaz benigno, misericordioso, manifestava graça e compaixão quando eles se arrependiam dos seus pecados. E aí vemos Deus chamando lá atrás Abraão, em Gênesis capítulo 12, trazendo Abraão de Ur dos caldeus, da região da Mesopotâmia, falando: eu vou te dar uma terra prometida e vou te abençoar os que te abençoarem e vou fazer de você uma grande nação. E todos quantos tiverem a mesma fé que você, Abraão, serão abençoados. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus havia dado um chamado para a nação de Israel por meio de Abraão. Aí Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8, Deus, para mostrar que os hebreus não tinham nada em si para poder justificar a salvação deles, Deus está dizendo em Deuteronômio 7 e 8, que ele escolheu o povo hebreu não porque era melhor do que outro povo, mas porque Deus os amava. Hoje, pela graça, sois salvos. Isso vem de quem? Vocês são salvos não é porque vocês são bons. Vocês são salvos porque a minha graça se manifestou sobre vocês. É por isso que vocês são salvos, né? E aí, Deus sabia lá atrás das adversidades que o povo hebreu haveria de passar e das nações que trariam oposição a Deus e ao seu povo. E aí, Deus está dizendo, já em Deuteronômio capítulo de número 7, verso 10, ele fala assim, que daria pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer, não seria demorado para aqueles que odiavam o seu nome. Deus retribuiria o seu juízo e a sua justiça sobre todos quantos fossem oposição a ele, Deus, e oposição ao povo hebreu, ao povo que ele chamou para a sua aliança. E Deus disse assim, mas porque o Senhor vos amava e para vos guardar o juramento que fizera a vossos pais. Deus está dizendo, lá naqueles dias de Moisés, de Josué, eu fiz um juramento. E no meu juramento, eu amo Israel, eu amo esse povo e não abro mão dele. E todos que se opuserem a esse povo hebreu, eles vão receber uma justa retribuição. E a justa retribuição seria o quê? O juízo de Deus. Conclui-se então, irmãos, que Deus fez uma promessa a Abraão para abençoar os que tivessem a mesma fé que ele. Deus escolheu Israel, Deus amou Israel, Deus jurou por si mesmo cuidar daquele povo, Deus libertou os escravizados, salvou-os quando estavam perdidos. Esse Deus, que é um Deus fiel, agora está nos ensinando, a partir do capítulo 46, que o tempo passou desde Abraão, Isaac, Jacó, aí você tem as 12 tribos, você tem Davi unificando essas 12 tribos, você tem Salomão construindo o templo, você tem as dificuldades que encontraram os filhos de Salomão, porque pecaram também contra o Senhor, e apesar disso tudo, gente, aqui tem quase 2.000 anos, ou quase 2.500 anos, e Deus está dizendo, olha, eu fiz uma aliança, e eu não abro mão do meu juramento, e meu juramento é abençoar o seu povo. Você se lembra que Jeremias, ele diz assim lá no livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa porque elas se renovam. Todo dia Deus tinha que estar assim, nossa, eu estou furioso com o Reginei, eu vou fuzilar o Reginei porque ele é um pecador. Aí Deus se lembra da sua aliança que ele fez com Jesus antes da fundação do mundo, de que no tempo, na história, ele haveria de trazer salvação à minha vida. Deus fala, olha, porque eu fiz uma aliança com meu filho Jesus para salvar o Reginei, em vez de fuzilar e mandá-lo para o inferno, eu vou mantê-lo vivo e vou manifestar a minha graça salvadora sobre ele. É isso. E se a gente vai entender isso, Deus está fazendo isso lá no Velho Testamento para mostrar o quanto ele tinha fidelidade em relação a esta aliança. E apesar disso, Deus tinha uma palavra contra as nações
E aí precisamos considerar algumas coisas. Considerar as principais nações que foram perseguidoras de Israel, ou que seduziram Israel a cair na prostituição espiritual. E nesse caso, nos dias de Jeremias, Isaías, Ezequiel, Oséias, Malaquias, Deus está denunciando o pecado espiritual de Israel como um ato de prostituição. E a prostituição espiritual aconteceu por quê? Porque as nações estavam ali seduzindo aquele povo, e ao mesmo tempo Israel estava caindo na tentação de viver conforme aquelas nações estavam vivendo, e Deus agora estava trazendo uma palavra de juízo e de justiça sobre eles. O que Deus quer nos mostrar com isso, irmãos? Que para aquelas nações haveria um dia de acerto de contas. Às vezes nós não gostamos de pensar em inimigos. Mas você tem inimigos. Nós cantamos aqui. Não existe nada melhor do que ser o quê? Amigo de Deus. Mas quem se coloca na condição de ser amigo de Deus, vai ser inimigo de quem? Do mundo. Quem for amigo de Deus vai ser inimigo de quem? De Satanás. Quem for amigo de Deus vai ser inimigo de quem? Da própria carne. Por isso que Paulo ele vai dizer assim, olha, ele sabia da realidade, da fraqueza espiritual dele. Aí ele fala assim, ó, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele reconhece que Deus precisava trazer a força para lutar contra as próprias fraquezas espirituais. O velho homem, a carne. Então, não ignore, meu querido, minha querida irmã, você que nos assiste, que você tem inimigos, que nós temos inimigos. E agora, Deus está dizendo que Ele estaria tratando desses inimigos. Quando nós olhamos o Salmo de número 23, ao final do Salmo 23, o salmista traz a ideia dos inimigos, né? Que ele estaria assentando à mesa e para mostrar para os seus inimigos o quanto o nosso Deus é esse pastor, esse Senhor, esse que cuida. E nesse caso, irmãos, Deus está falando para essas nações que Ele haveria de trazer um tempo de juízo, e o juízo estava chegando. A todas elas. São 8 nações que eu quero destacar bem rapidamente aqui. É por isso que Deus está falando para Jeremias, do capítulo 46, verso 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. E que historicamente, todas essas nações, elas tinham um nível de oposição a Deus e ao povo dele. E nesse caso, na nossa vida, nos dias de hoje, quais os inimigos que estão aí tentando nos afastar de Deus e tentando nos encurralar? Quais são esses inimigos que estão se levantando na nossa mente, diante dos nossos olhos? Inimigos espirituais e reais que querem de alguma forma contrapor contra a nossa devoção ao nosso Deus. Primeiro, Deus tinha uma palavra contra a nação opressora do Egito. Capítulo 46, aí você aí com a sua Bíblia, você vai ver que do verso 1 até o verso de número 28, você tem uma descrição do Egito, e Deus dizendo que estaria trazendo sobre o Egito uma punição. Egito. Quem era o Egito? O Egito significa terra do Nilo, ou terra de Cã, ou Cão, um dos filhos de Noé. Nação pagã, politeísta, governada por reis, chamados também de faraós, com elevada cultura, engenharia e arquitetura, demonstrada na construção das grandes pirâmides, tecnologia de embalsamento de mortos, com especiarias, com vasta cultura agrícola por conta do Egito, do Nilo que regava aquele país. O Egito esteve sempre presente na vida do povo hebreu.
400 anos que escravizaram, oprimiram, mataram crianças, perpetuaram uma condição de opressão religiosa e espiritual. O Egito, irmãos, traz a ideia de mundo. O Egito traz essa ideia desse mundo avesso a Deus. O Egito é um opressor, mas ao mesmo tempo um sedutor. Talvez alguns aqui devem já ter ouvido falar de uma síndrome que talvez a Viviane conheça bem também, chamada síndrome de Estocolmo. O que é essa síndrome? Essa síndrome tem a ver com o fato de que é um estado psicológico apresentado por alguém que foi vítima de um sequestro. Alguém foi sequestrada, e o que acontece? A pessoa sequestrada, ela se envolve emocionalmente com quem? Com o sequestrador. E ela passa a ter quase que um envolvimento emocional, afetivo, né? Uma identificação emocional. Alguns casos chega até a se apaixonar pelo sequestrador. Eu fiquei olhando, irmãos, na história do povo hebreu, porque o povo hebreu foi tirado do Egito, o sequestrador, foi tirado daquele lugar de perversão, de maus tratos, de trabalho exaustivo. Deus deu uma terra nova para os hebreus, Deus deu uma nova vida para os hebreus, mas depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, muitos hebreus estavam querendo voltar para onde? Parece que estão vivendo uma síndrome, a síndrome de Estocolmo, apaixonados pelo seu algoz. O que está acontecendo nos dias de Jeremias? Deus havia dito para que a nação pudesse estar sendo subjugada pela Babilônia, ir lá para a Babilônia, habitar, constituir família, que Deus, apesar da disciplina de tirá-los da terra, Deus estaria protegendo, mesmo que eles fossem sendo corrigidos ali na Babilônia. Mas muitos dos israelitas estavam querendo voltar para o Egito. Parece que o Egito representava esse sequestrador, o qual Israel está apaixonada. Irmãos, há muitos crentes com a síndrome de Estocolmo. Foram tirados do mundo. Foram tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas veja por outro o que está acontecendo. Esses crentes estão seduzidos e estão dizendo, olha, fora da igreja é melhor do que dentro da igreja. Fora do reino de Deus é melhor do que estar no reino de Deus. Viver uma vida longe de Deus é melhor do que viver uma vida perto de Deus. Viver a vida da família da fé é pior. Então eu prefiro viver uma vida longe na família pagã do que viver. Gente, está cheio de gente aí com síndrome de Estocolmo, espiritualmente falando, porque estão apaixonadas pelo mundo. E aqui Deus está dizendo, eu vou trazer juízo sobre o Egito, sobre esse mundo pagão. E Deus está dizendo, irmãos, que Ele faria isso. O Egito haveria de ver o dia do Senhor, e o dia do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus. Capítulo 46, verso 9 diz, subirei contra a terra, destruirei as cidades que habitam nela. E em 605 a Babilônia invadiu e derrotou o Egito, o reino pagão, levando os egípcios a se tornarem escravos da Babilônia. Deus está dizendo, eu vou tratar do Egito. Algumas dessas nações, irmãos, ainda existem, mas algumas outras nações menores que trouxeram ultraje e perversidade para Israel, elas não existem mais. As cidades foram destruídas, queimadas, sucumbidas. Apenas através da arqueologia se sabe que algumas dessas cidades ainda têm alguns resquícios, mas praticamente muitas delas já se foram. Uma outra cidade, uma outra nação que receberia o juízo de Deus, os filisteus, quando o Senhor diz que trouxe a palavra para Jeremias contra as nações, primeiro contra o Egito, segundo contra a Filistia, capítulo de número 47, você pode ver na sua Bíblia, do verso 1 ao verso 7, está falando sobre a Filistia, os filisteus. Filisteu, significado homem agigantado.
E você se lembra de uma das figuras de 2,90 metros aproximadamente, que afrontou o povo hebreu, quando chegou para Saul e afrontou o Deus de Israel. Irmãos, essa nação, essa tribo poderosa, fez frequentes incursões contra os hebreus. Havia uma guerra quase que perpétua entre eles. E eles, às vezes, mantinham as tribos, especialmente as tribos do sul, em servidão, escravizavam, dominavam. Eles se orgulhavam por serem fortes. O gigante filisteu é uma representação da soberba da Filistia. E Deus está dizendo: eu tenho uma palavra de sentença contra os filisteus. Juízes capítulo 15 mostra quanto os filisteus oprimiam o povo hebreu, e essa opressão implicava, à medida que os hebreus plantavam a sua semente de trigo, os filisteus iam ali e destruir todo um cenário de plantação. Os filisteus, eles desejavam tudo aquilo que os hebreus tinham. E Deus está dizendo: eu tenho uma palavra contra os filisteus. Inimigo de Israel é meu inimigo. Inimigo do cristão é meu inimigo. Você se lembra da palavra que o Senhor deu para Saulo antes da sua conversão? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões de Deus. Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Perseguir cristão é perseguir a Cristo. Opor-se a Deus e opor-se à nação de Israel era um ato de perseguição. E aí nós temos o próprio Deus trazendo uma palavra, irmãos, no capítulo de número 47, verso 4, dizendo: porque o Senhor destruirá os filisteus. E de fato, 2 Reis, capítulo 18, nos informa que foram totalmente subjugados. Inimigo espiritual de Deus, inimigo espiritual do povo hebreu. E aí nós podemos aplicar esse texto mostrando todos aqueles que se levantam de maneira orgulhosa e soberba contra Deus e contra aqueles que andam na presença do Senhor. Vez por outra nós somos criticados como que se nós crêssemos num livro arcaico, a Bíblia. Somos criticados pelo fato do nosso estilo de vida, um padrão moral elevadíssimo e voltado para aquilo que agrada o coração de Deus. Vez por outra, alguém nos seus arrombos de intelectualidade humilha aqueles que são do Senhor. Saiba, meu irmão, que essas pessoas haverão de algum dia se apresentar diante de Deus, e Deus estabelecerá o seu juízo, a sua justiça, a sua punição, como o Senhor disse que faria e fez com muitas dessas nações. Terceira nação, Moabe, capítulo de número 48, do verso de número 1 ao verso de número 47, você vai ver aqui os moabitas. Moabe, nação contenciosa. Quem foi Moabe? Moabe, irmãos, é aquela nação que tem origem. Você se lembra que quando Ló fugiu de Sodoma e Gomorra, a sua esposa, desejando ou olhando para trás, ela virou o que, criança? Estátua de quê? Estátua de sal. Porque ao olhar para trás, era como se desejar o estilo de vida de Sodoma e Gomorra, promiscuidade, imoralidade. Irmãos, de alguma forma a Bíblia vai nos informar que Ló conseguiu sair. Mas as suas filhas, ainda que saíssem, quando se viram agora com o pai sozinho em uma caverna, começaram a pensar num ato de desespero e de angústia, dizer: olha, nosso pai está velho, não tem homens, vamos embriagar o nosso pai e vamos ter um filho com o nosso pai. Dessa relação das filhas de Ló com o pai, duas nações são levantadas. Os moabitas, uma nação de origem que nasce de uma relação incestuosa. A filha mais nova embriagou o pai e agora se deita com o pai.
Nasce então essa nação que se opõe contra Deus e que se opõe contra o povo de Deus. E quando o povo hebreu estava em rumo à sua terra prometida e precisava passar entre os moabitas, foram impedidos, hostilizados pelos moabitas, que não permitiam a passagem do povo hebreu naquele território dos moabitas. Certamente você já viu aí nesses últimos dias que houve um problema lá no canal de Suez. O canal de Suez é um estreito que foi aberto pela mão dos homens aí por muitos anos, muitos séculos, né? Onde da Ásia você conseguia chegar num ponto que era fácil chegar na Europa. Um trecho que foi aberto de cerca de 148 quilômetros. E que, caso contrário, você tinha que fazer um percurso de 7.000 quilômetros para dar a volta por toda a África para chegar na Europa e parte da Ásia também. Canal de Suez, alguns dias atrás, houve um navio que ficou encalhado. E o quanto aquilo trouxe um prejuízo no comércio internacional. Irmãos, imagina essa realidade lá atrás. O povo hebreu precisando chegar à sua terra e uma pedra no meio do caminho. E a pedra era os moabitas. Imagina você buscando o seu crescimento espiritual e alguém ou alguma situação se opondo à sua fé, à sua vida. É essa pedra, é esse encalhamento, na metáfora, que tal qual no canal de Suez está ali, impedindo o avanço das transações comerciais há quase 2 meses atrás, e que naquele tempo, irmãos, o povo de Moabe se opunha, impedindo Israel de caminhar e de prosperar, não somente de tomar posse da sua terra, mas de ter o seu culto a Deus. Os moabitas, então, são esses, irmãos. Vieram para atrasar a vida dos israelitas. Quem são os inimigos que hoje estão aí tentando atrasar a sua vida espiritual? Seu crescimento. Pode não ser um grande navio, mas pode ser uma situação sutil e opressora que possa estar atravancando a sua vida. A coisa não flui. O que é que está gerando isso? Inimigos. Deus está dizendo que estaria em algum momento da história lá atrás trazendo juízo sobre eles, como Deus há de trazer juízo sobre todos esses que se mantêm como inimigos. Naquele caso, os moabitas, uma nação que começou errada, seduziram o culto a Camus, um deus pagão, eram rudes e hostis a Israel, agiam com arrogância. E Deus diz no Salmo de número 108, verso 9, que Moabe seria a bacia de lavar. Se você observar, o Salmo 108 fala de algumas nações que Deus usa até a expressão de um cetro, que o cetro é um instrumento que dá sinal de realeza, mas também usa a expressão de algumas nações que seriam comparadas como utensílios que na verdade nós usamos em casa. Hoje, se nós pensarmos uma bacia de lavar, onde é que você põe a bacia? No chão. O que você põe nela? O pé, principalmente as irmãs aí que vão fazer o pé, né? Deixa lá o pé na água de molho para poder fazer o pé, não é assim? Estou enganado? Não. Estou não, né? É assim, né? É essa metáfora, que Moabe seria a bacia, onde Deus estaria pondo os pés, Israel estaria pondo os pés. Um utensílio de menor valor. Por que, irmãos, essa comparação no Salmo de número 108? Porque é uma nação que se opôs a Deus e ao seu povo. A punição, capítulo de número 48, verso 9, 10, 15, 20 e 25. Ouvimos falar sobre a soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobrancelha e da altivez do seu coração. Como que se usasse, Deus, olha, o Senhor não serve para nós. Povo hebreu não serve para nós. Nós não queremos ser esse povo. Um olhar altivo, e Deus está dizendo, eu vou tratar da sua altivez.
Irmãos, o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje. E não se espante de Deus tratar todos quantos têm se levantado contra Deus e contra a sua igreja, e contra aqueles que são seus, inclusive você, que tem buscado andar de acordo com a palavra do Senhor. Uma quarta nação, irmãos, são os amonitas. Os amonitas também, nação que tem uma característica depravada, tal qual as filhas de Ló nasceu Moabe, nasceu também a nação dos amonitas, povo descendente de Benjamim, filho de Ló com uma de suas filhas. Foram um povo violento, cruel, cheio de guerras, vazavam os olhos dos seus inimigos, vazavam as grávidas que recebiam espada no seu ventre, trazendo morte sobre elas. Era um povo supersticioso, moralmente degradante. Ofereciam sacrifícios humanos a Milcom e a Moloque, um deus que recebia sacrifícios humanos. Se tornaram inimigos mortais de Israel, corromperam a pureza de Israel. Era um povo, irmãos, que as mulheres amonitas foram aquelas as quais, nos dias de Salomão, Salomão recebe essas mulheres como presente dos amonitas, mas foi como que a gente diz, um cavalo de Troia, porque recebeu as mulheres, e Deus havia dito para que Salomão não se envolvesse com os deuses pagãos. Por mais sabedoria que Salomão tivesse, irmãos, as amonitas se uniram às moabitas, amonitas e moabitas, antes para atacar Josafá. Se uniram lá atrás também com Sambalá para não aprovar para que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. E nos dias de Salomão, as amonitas, irmãos, são aquelas mulheres que serviam a Astarote, um deus sidônio, um deus que prezava por abominação. E o Senhor havia dito para Salomão que não deveria se curvar aos deuses pagãos. E as amonitas perverteram o coração de Salomão, a ponto de que Salomão, que conhecia a Deus, que servia o Deus de seu pai Davi, essas amonitas agora, irmãos, estão agora seduzindo Salomão, a ponto de que as Escrituras vão nos ensinar lá no livro de Reis, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está em Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O que está acontecendo aqui, irmãos? Salomão, aquele homem que recebeu de Deus a bênção para ser um homem sábio, que julga de maneira correta, agora as amonitas vão, 7:1, né? É isso que fala, né? Na conversinha mole com Salomão, e vão perverter o coração de Salomão. Nós que somos mineiros aqui, nós sabemos, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Conversa mole, água mole em pedra dura. Uma hora Salomão falou: não, que joia, vamos então fazer uma celebração a Milcom e a Astarote. Salomão, irmãos, aquele homem sábio que recebeu de Deus graça, onde no Novo Testamento o próprio Deus faz uma alusão a Salomão, da sabedoria de Cristo, que era superior à sabedoria de Salomão. Mas só o fato de se ter essa referência, Salomão é esse que cai no conto do vigário. É o crente que é seduzido por pequenas coisas e que vagarosamente vai abrindo mão e vai fazendo concessões e concessões e concessões, até que um dia ele se vê fazendo exatamente aquilo que o mundo faz. Até que ele se vê fazendo tudo aquilo que a carne quer.
até que ele se vê fazendo como alguém que cai num laço do passarinheiro, aquilo que Satanás quer. O diabo vem para roubar, matar e destruir. João 8:44, que o diabo é o pai da mentira, que não se firma na verdade. Ele vai seduzindo, vai solapando os valores e a fé e a verdade do coração do crente, a ponto daqui a pouco o próprio crente está fazendo aquilo que o ímpio faz, e ele não percebe. E foi isso que trouxe juízo sobre Israel naqueles dias, que Israel estava vivendo exatamente como o mundo vivia. O grande desafio, irmãos, daqueles dias era ouvir a palavra de Jeremias para não fazer aquilo que estava errado. Mas à medida que Jeremias pregava, eles não atendiam a voz. Eles não ouviam a voz. E muitas vezes confundiam a palavra de Jeremias, a palavra de Deus, com a palavra de Jeremias. E queriam trazer punição para Jeremias por aquilo que eles não achavam correto. Mas quem estava dando a palavra era o próprio Deus. Nos nossos dias não é muito diferente que isso aconteça. Quando muitas pessoas são seduzidas vagarosamente e daqui a pouco estão vivendo exatamente do mesmo padrão do mundo. Se não é foro externo, é foro interno. Se não fala, se não mostra, se não coloca em prática aquilo, lá dentro está vivendo como se fosse um mundo. E é nesse sentido, irmãos, que nós precisamos entender que Deus está falando: eu vou punir essas nações que foram inimigas de Israel, mas Israel também estava debaixo do juízo e da justiça de Deus. A punição, capítulo 49, verso 2: Amon tornar-se-á um montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará os que herdam o Senhor. Punição sobre os amonitas. Quinta nação, os edomitas. Os edomitas, irmãos, são nome dado aos descendentes de Esaú. Você lembra que Jacó teve 2 filhos, né? Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú peludo, né? Esaú, ele nasce ali todo diferenciado. Os descendentes de Edom, eles eram politeístas, cultuavam um Deus chamado Coze, Azerá, Baal. E Esaú representa, irmãos, quando alguém abre mão daquilo que tem de maior valor para tomar para si uma coisa de menor valor. E Esaú representa aquele que abre mão da bênção de Deus e troca a bênção de Deus por um prato de lentilha. Os edomitas parecem corresponder aos beduínos. E no Salmo de número 108, verso 9, diz assim: sobre Edom atirarei a minha sandália. Naquele contexto, irmãos, dos Salmos, os Salmos eles estão cheios de metáforas, como falei, sobre a bacia de lavar. Uma das formas de medição de terreno naquele tempo era alguém pegar uma sandália, usando, né, a sua sandália, ele pega a sandália e atira a sandália. E aonde a sandália cai, seria o espaço para compra ou para venda. Então, a sandália era apenas usado para proteger os pés, mas era um instrumento de medição. E nesse caso aqui, Deus está dizendo: o povo de Edom, os edomitas são como esse utensílio que eu utilizo, como essa sandália que eu atiro. Deus está usando isso para falar assim: olha, eu vou subjugar os edomitas. E a punição que veio sobre os edomitas, capítulo de número 49, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Mas o inimigo de Israel sendo posto em xeque, Deus falando: eu vou tratar de você. Sexto inimigo, Damasco, capítulo 49, verso 23 ao verso 29, uma cidade que representa a Síria. Foi fundada, segundo a tradição, por Uz, neto de Sem e bisneto de Noé. Foi conquistada por Davi. O rei Acás ofereceu sacrifício aos deuses da Síria. O Damasceno Eliezer é citado em Gênesis capítulo 15, Damasco. Naamã argumentou que os rios da Síria, Farfar e Afana, eram melhores que
o rio Jordão, uma referência a Damasco, a Síria. Então Damasco, na verdade, é uma referência à Síria. Agora, irmãos, a Síria é tida como uma nação cambaleante. Damasco é uma nação cambaleante, que não tem caminho reto. É como alguém embriagado, tida como uma nação enfraquecida, né, que deu as costas para fugir de Deus, tomada de dores e de angústias, abandonada, embora os dias anteriores de festas e de opulência. E Deus está dizendo, capítulo 49, verso 27, acenderei fogo dentro do muro de Damasco naquele dia, diz o Senhor. Deus puniria Damasco. E por fim, sétimo inimigo, Arábia. Capítulo de número 49, verso de número 28, Deus está dizendo que estaria trazendo uma sentença sobre a Arábia. Os árabes, descendentes de Ismael, os árabes são identificados, irmãos, como os midianitas, que durante 40 anos roubavam também o trigo do povo hebreu. Na prática, tornaram-se um povo, nos nossos dias, que proibiu a leitura bíblica, que proíbe o culto a Deus, que tem em Maomé o seu mestre, que tem o Alcorão como seu conteúdo. Os árabes são esses, irmãos, que também são aversos a Deus. E a Bíblia fala assim, que Deus estaria trazendo uma punição sobre eles. Não haverá país onde não havia um fugitivo de Elão, segundo a palavra do Senhor. Farei tremer Elão diante dos seus inimigos. Deus estaria trazendo juízo sobre os árabes. E por fim, a Babilônia. Esse que eu já tenho falado aqui ao longo de quase 2 meses. Irmãos, Deus está dizendo que estaria trazendo juízo sobre essas 8 nações. E essas 8 nações representam comportamentos pecaminosos. Essas nações, se aplicarmos de maneira bem definida, representam o comportamento de pessoas, famílias, cidades, nações. E você se lembra que o fato de nós estarmos hoje diante de estarmos para celebrar a ceia do Senhor, o Senhor diz assim que deveríamos celebrar o Senhor até que Ele venha. E até que Ele venha significa até o dia final, o dia do juízo, onde o Senhor estaria trazendo juízo sobre as nações. Apocalipse, capítulo de número 21, verso 8, vai trazer para nós aquela mensagem que é sempre citada acerca de comportamentos pecaminosos, os quais Deus haveria de condenar, e que esses comportamentos representam o comportamento daquelas nações, como também das nações, das pessoas, das famílias dos dias de hoje. Quando o Senhor diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago onde arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Como Deus falou que faria um juízo àquelas nações, e fez historicamente, Deus está apontando que Deus fará juízo quando tudo isso encerrar, até que tenhamos a última ceia aqui na terra, para termos a primeira ceia nos céus, das bodas do Cordeiro. E quando nós tivermos esse momento de celebração nos céus, irmãos, a Bíblia vai dizer assim que todos os inimigos de Deus serão destruídos e serão lançados no lago onde arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, irmãos, é uma palavra, ao ler o livro do profeta Jeremias e ouvirmos tanto sobre Jeremias, é uma palavra de alerta tremenda para cada um de nós, para que nós vejamos que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpriu, e Ele cumpriu não somente salvar, mas proteger, mas estabelecer juízo e justiça sobre aqueles que não creram e que se opuseram a Ele.
e que essa palavra permanece ainda nos dias de hoje. E que ao olhar para frente, o nosso desafio não é termos um coração endurecido como o coração daquele povo, mas termos um coração sensível à voz do Senhor. Saber que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós vivamos conforme a sua boa e perfeita vontade. E sabemos que nós somos a menina dos olhos de Deus. E tal qual o Senhor disse para a nação de Israel: com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. Deus mostrando que amou aquele povo, como 1 Pedro 2,9 fala que Deus nos chamou das trevas e nos chamou para sermos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos estar tendo um grande mau exemplo da nação de Israel, e o quanto nós devemos nos desviar desse comportamento pecaminoso deles, e o quanto nós devemos ouvir a palavra do Senhor, como Deus colocou sempre na sua disposição de amar Israel e dar sempre uma oportunidade. Nós lemos aqui o Salmo de número 50, e o Salmo 50 é uma descrição do juízo, da justiça de Deus, da punição, mas de um ato de gratidão ao Senhor, pelo fato de que, a despeito de sermos pecadores, Deus nos chama para o culto. Nós lemos aqui o Salmo de número 79, que fala também desse desafio de Deus olhar para as nossas vidas, para as nações e ver os nossos pecados, mas Ele, na sua graça, manifestar-se como Salvador, aquele que vai redimir as nossas vidas. Então, por mais que o mundo esteja do jeito que está, por mais que você veja que os inimigos cada vez mais estão ferozes contra Deus e contra você, o seu desafio, o meu desafio é permanecermos fiéis, porque o nosso Deus é um Deus fiel. E ao participarmos da ceia nesta manhã, nós temos a oportunidade de renovar a nossa força e a nossa comunhão com o nosso Deus. Nós estaremos orando agora.